Audiolivro Mordomo Eficaz: Como multiplicar os recursos com sabedoria, de Ellen G. White. Capítulo 53: Deixando de avaliar o custo. Há pessoas que não agem com sabedoria. Estão ansiosas para causar uma boa impressão. Pensam que a exibição lhes dará influência. Em seu trabalho, não se assentam primeiro para avaliar o custo, para ver se são capazes de terminar o que começaram. Mostram assim sua fraqueza. Mostram que muito têm a aprender quanto à necessidade de agir com cuidado e cautela. Em sua autoconfiança, cometem muitos erros. Assim, alguns têm tido um prejuízo do qual jamais se recuperarão. Isso tem ocorrido com várias pessoas que se julgam competentes para fundar e dirigir casas de saúde. Sobrevém-lhes o fracasso e, quando se veem envolvidas em dívidas, pedem à associação médico-missionária que receba a instituição e assuma suas responsabilidades. A associação médico-missionária se prejudica ao assumir tantos sanatórios falidos. Comecem os que têm dirigido essas casas de saúde e que têm andado por caminhos falsos a pensar sensatamente. Que nenhum fracasso seja escrito a seu respeito, e isso compromete o ânimo dos homens bons. Pessoas que poderiam ter feito bem se tivessem se consagrado a Deus, se estivessem dispostas a trabalhar de maneira humilde, aumentando gradualmente seus negócios e recusando a entrar em dívidas, fracassam porque não têm trabalhado de maneira correta e, depois de terem caído em dificuldades, ficam desmoralizadas, tornando-se incompetentes para administrar. Desejavam libertar-se da pressão financeira e não pararam para pensar nos resultados posteriores. Aqueles que as ajudam a sair da dificuldade são tentados a prendê-las com cordas tão fortes na forma de compromissos que daí em diante as pessoas que são ajudadas sentem-se escravizadas. Raras vezes conseguem se livrar da reputação de má administração e fracasso. Aos que se acham assim envolvidos em dívidas, fui instruídas a dizer: não desanimem se estiverem agindo na direção certa. Trabalhem com todas as forças para aliviar vocês mesmos a situação. Não lancem uma instituição cheia de dificuldades sobre uma associação que já está sobrecarregada de dívidas. É melhor cada sanatório assumir sua própria responsabilidade. Os que estão encarregados de cuidar de nossos hospitais devem agir com cautela. Haverá ocasiões em que verão pouco aumento. Procedam com sabedoria, tato e adaptação. Estudem e ponham em prática a instrução que Cristo deu quanto à construção de uma torre. Vale mais prevenir do que remediar. Quando se vê claramente que a negligência de um cálculo sensato e de uma gestão cuidadosa resulta em fracasso. Os diretores que são negligentes, que não sabem gerir, devem ser afastados da obra. Contratem o serviço de homens e mulheres que saibam ater-se ao orçamento, para que a obra não se desfaça. Todos os que estão ligados às nossas instituições humilhem-se diante de Deus. Peçam-lhe que os ajude a planejar com tanta sabedoria, de maneira tão econômica, que as instituições se enraizem firmemente e deem fruto para a glória de Deus. Não confiem em homens. Olhem para Jesus. Continuem perseverantes e vigilantes em oração. Com ações de graças, certifiquem-se de que estão em íntima ligação com Cristo. Carta 199, 1901. Em dívida por construir demais. Irmão X, não é muito sábio se meter em dívidas. Você é um homem sensato e não necessita desta advertência. A dívida é um jugo que prende e mortifica. Não seria prudente comprar outro lugar perto de... Nome do lugar ocultado. Você tem sido oprimido, quase além da medida do esforço de construir e equipar a clínica de... Nome do lugar ocultado. Teria sido mais sensato fazer a construção menor.
Sempre tenho pensado que teria sido melhor diminuir os planos de construção ainda mais do que o foram. E então, ao entrarem os recursos, e se for necessário mais lugar, o edifício poderia ser ampliado. Custaria muito menos mobiliar um edifício menor. Carta 158, 1902. Em problemas por erro de cálculo. Se andarmos segundo o conselho do Senhor, teremos a oportunidade de comprar para a casa de saúde, a preço razoável, propriedades em que já haja edifícios que possam ser utilizados e em que o terreno já esteja embelezado com árvores ornamentais. Muitos desses lugares me têm sido apresentados. Tenho sido instruída de que as propostas generosas feitas nesses lugares devem ser cuidadosamente consideradas. Contudo, às vezes pode ser necessário escolher um local em que ainda não se fez benfeitorias e onde não se construiu nenhum edifício. Nesse caso, devemos ter o cuidado de não escolher um lugar que exija necessariamente grande gasto de dinheiro para fazer os melhoramentos. Por causa da falta de experiência e por erro de cálculo, podemos cair na armadilha de incorrer em grandes dívidas por custarem os edifícios e melhoramentos 2 ou 3 vezes mais do que foi calculado. Manuscrito 114, 1902. Dependendo de dinheiro incerto. O diretor-geral e o diretor financeiro devem trabalhar unidos. O diretor financeiro tem que cuidar para que os gastos não excedam as entradas. Ele deve saber se há algo de que possa depender para que a obra aqui não seja sobrecarregada de dívidas, como em Battle Creek. As condições que ali existem jamais precisavam ter existido. É o resultado de homens não estarem sob a direção de Deus. Quando os seres humanos obedecem às ordens de Deus, o trabalho se processa harmoniosamente. Mas quando indivíduos de temperamento forte, que não são controlados por Deus, são colocados em posições de responsabilidade na obra, a causa corre perigo, pois o seu temperamento forte os leva a usar dinheiro que está apenas em perspectiva. Manuscrito 106, 1899. Empreendimentos precipitados sem conselho sábio. Requer-se talento especial para iniciar uma casa de saúde e colocá-la em condições de funcionar, mesmo que o empreendimento seja particular. Antes de iniciar tal empreitada, nossos irmãos devem pedir conselho de sábios conselheiros. X deve ser trabalhado, mas de maneira correta. Se forem iniciados projetos que se demonstrem um fracasso, e se as pessoas que tomam sobre si a responsabilidade do trabalho falharem, será muito difícil desfazer a impressão que se fará contra a verdade. Todo aquele que tenha em vista iniciar uma casa de saúde deve consultar seus irmãos que têm a responsabilidade da obra nos campos de perto e de longe. Não devemos permitir que nossa obra médica nas cidades exerça qualquer impressão que não seja a de que Deus é o nosso líder e a nossa defesa. Aos nossos irmãos de todas as partes fui instruída a dizer: sejam considerados os empreendimentos já iniciados em campos carentes, antes de iniciarem novos empreendimentos, para que um grande fardo de dívidas não pese sobre nosso povo. Carta 5, 1905. Querido ouvinte, em nossas orações hoje, peçamos a Deus que dê sabedoria aos administradores das instituições de nossa igreja, como instituições de saúde, educação e demais, para administrarem de maneira sábia os recursos do Senhor. Que Deus lhe abençoe.